Boa noite, turma do terceiro ano de contabilidade da UEMP. Hoje, a disciplina aqui de controladoria empresarial. Vamos voltando aí ao final do nosso tópico que nós estamos estudando aí, planejamento estratégico. E hoje nós vamos começar, vou dar pistas a vocês, vou colocar os passos que são necessários para se montar um planejamento estratégico, tá certo? Como você criar ele desde o zero. Então, nós vimos aí, desde o início do ano, várias matérias, várias atividades. Eu estava olhando aqui, nós olhamos os objetivos dentro de uma empresa, controladoria, entendemos a estrutura de uma empresa, como ela é formada no seu aspecto estratégico, no seu aspecto tático, no seu aspecto operacional. Falamos um pouquinho sobre sistema de informações, depois fomos entender o que é a teoria da agência, gestão e assim por diante. Tratamos vários materiais, organograma, né, a importância dos controles internos, as características dos sistemas de controle. Então, de uma certa forma, nós colocamos dados à disposição para a gente entender o que está por detrás da nossa empresinha, aquela empresa ao qual, né, diante do nosso mapinha da mina aqui, nós conseguimos enxergar todas essas atividades, todo esse capital que os empresários, que os investidores colocam, né, na nossa linguagem aqui de controladoria, nós chamamos de stakeholders, né, todas as pessoas que estão envolvidas, engajadas dentro desse projeto de desenvolver atividade e gerar riquezas, né? Então, toda essa massa, toda essa estrutura, ela está a serviço de produzir riquezas, certo? Ela está produzindo riquezas para satisfazer necessidades, para satisfazer desejos, para fazer com que aconteça, né, toda o objetivo, a estratégia que a empresa coloca. Então, nós estamos falando isso aí desde o começo, falando sobre processos, políticas, normas, estruturas, entender o que são subsistemas, linha de staff, tá certo? Objeto social, departamentos, gastos. Então, nós falamos várias coisinhas. E agora, professor, como é que nós vamos fechar isso tudo? Nós vamos fechar entendendo como se faz um planejamento estratégico, né? Eu fiquei pensando aí, quebrando a minha cuca, falei, legal, cara, vamos fechar a matéria, mostrando para o pessoal agora como se faz um planejamento estratégico, um plano de ação. Né? Você que quer ter o seu negócio, você que já tem o seu negócio, você que quer planejar a tua carreira, nós podemos aplicar. Né? Eu estava conversando com a Adriele, com a Isabela, elas que estão usando a matriz de SWOT aí, nós falamos justamente sobre isso, né? Eu vi que a Gabriele também está trabalhando em um material, a Marcela, o Eric. Então, tem várias pessoas, o Marcelo, tem várias pessoas já desenvolvendo, né? A Lisana também já começou a pensar, outros mais já até fizeram, como o Rubens, a Geisa, né? Já desenvolveram o seu trabalho, já fizeram. Então, todo mundo está pensando. Isso é planejamento, né? Vocês já estão desenvolvendo uma estratégia de como vocês vão desenvolver uma atividade, tá certo? E assim também dentro das empresas, né? Nós precisamos montar algo por escrito para que a gente possa seguir. Né? Nós precisamos escrever, nós precisamos delinear passo a passo como que eu vou aplicar o meu dinheiro, investir o meu dinheiro numa atividade, como que essa atividade vai desenvolver para no fim eu poder obter, né, o ganho, o lucro ou o retorno que eu planejei, certo? Então, para isso existem algumas etapas e elas são etapas lógicas, né? Tem que fazer uma para cumprir a outra, tem que fazer a outra para cumprir a demais e assim por diante, até chegar ao fim. Quando chega no fim, nós revisamos tudo, voltamos, melhoramos aquilo que tem que melhorar, evitamos problemas com a controladoria empresarial, né, com a nossa gestão, com a nossa visão de controle de sistemas de informações, de comunicação, de políticas, de processos, de procedimentos, né, transformamos isso, revisamos isso,
e recomeçamos de novo. E o processo não para, é um eterno, inicia, desenvolve, termina, revisa, inicia, desenvolve, termina e assim por diante, tá certo? Então, esse modelo de planejamento estratégico, ele tem uma estrutura. Eu trouxe um modelinho aqui, bem básico, onde nós olhamos o quê? Primeiro, nós temos que ter um norte, nós devemos ter uma orientação, certo? Então, essa orientação, nós chamamos assim de missão, vocação. A vocação está voltada mais para aquele lado pessoal, né? Nós temos uma outra palavrinha aqui que nós chamamos de visão, certo? Então, missão, visão. Missão, vocação, visão, né? São algo que vai nos orientar. Então, nós vamos explicar um pouquinho, entender o que, que é isso. Depois nós vamos entender os aspectos internos, a análise ambiental, os campos de atuação, a estratégia vigente, e aí nós temos um diagnóstico da empresa. Então, depois que nós temos algo que vai nos direcionar, né, que vai nos orientar, quer dizer, vai nos orientar. Eu já sei o que eu quero ser no mercado. Eu já sei em que posição eu quero estar daqui 5 anos, certo? Não é ser primeiro, ser segundo, ser terceiro, nada, é aquilo que te satisfaz, o que você quer levar para satisfazer clientes e desejos. Então, é essa parte aqui da orientação. Depois você faz um diagnóstico. O diagnóstico, nós entramos dentro da empresa, olhamos o ambiente interno e fazemos um diagnóstico. Ou planejamos um diagnóstico, mesmo que seja da base zero. Estou começando o negócio hoje. Mas o que, que eu tenho de ponto forte, o que, que eu tenho de fraqueza? Eu tenho que escrever. Mas eu não sei, professor, estou começando agora. Peraí, mas você comprou uma máquina, você tem recursos, você tem pessoas, você capacitou. Você não começa simplesmente sem nada. Você vai ter que investir em alguma coisa, você vai ter que buscar recursos físicos, né, tangíveis, intangíveis, um software, né, uma marca, uma patente. Estão entendendo? E aí depois o campo de atuação. As oportunidades, as ameaças, a estratégia vigente, como é que está lá fora, né? Então, o ambiente externo, então, a matriz de SWOT ajuda muito nisso aí. Depois, a minha direção, o que, que vai direcionar? O que, que vai ser o meu direcionador? Como é que eu vou seguir num caminho? Eu tenho as minhas estratégias, os meus objetivos, tá certo? Depois, como é que eu vou viabilizar tudo isso? Né? Como é que eu vou trabalhar tudo isso dentro da empresa? Aí vem as minhas demonstrações, vem os documentos, vem todas aquelas, né, vamos dizer assim, relatórios, registros que vai me dar toda a minha evolução ou toda a minha aplicação dos recursos, né, minha evolução patrimonial, o que está acontecendo com o dinheiro que eu estou investindo dentro da empresa. E o operacional, né, as ações, o cronograma, a hierarquia, e tudo vai se acontecendo a cada passo que eu vou dar. Então, dentro do planejamento estratégico, nada disso pode faltar, tá certo, pessoal? Então, o que, que é missão? Nós já falamos um pouquinho na aula lá, eu fiz uma introduçãozinha, falei um pouquinho, mas agora mais detalhadamente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer num planejamento estratégico é desenvolver aquilo que nós realmente queremos realizar dentro da empresa. Então, aí, ó, missão mais aplicada a grandes empresas, mas pode ser aplicada a médias empresas, a pequenas empresas, podendo ser utilizado também para unidades de negócio ou pequenas empresas, tá vendo? Né? Então, o que, que é a minha missão? O que, que eu desejo fazer de importante, ou que me satisfaça, ou que satisfaça a região onde eu estou, o local onde eu estou, as pessoas que vão ser meus clientes, as pessoas que eu quero satisfazer. Essa é a minha missão, é o objetivo pelo qual eu chego aqui e vou realizar o meu trabalho, né? Então, eu vou criar objetivos para essa missão. Vocação, como eu falei, está mais aplicado no campo dos indivíduos, né? O que eu gosto de fazer, etc. Coloquei aqui como exemplo, que vocês vão ver essa palavra para lá e para cá, então também já vão, professor, isso aí está voltado mais para a pessoa e não para a empresa, correto. Então, geralmente nós falamos aqui de missão e de visão, mas também entendo aí a palavra vocação para não fugir, porque é algo que já está aí
no dia a dia hoje sendo aplicado dentro das empresas, aquilo que os indivíduos também, que engloba a empresa, gostam de fazer e executar. E a visão? A visão não é apenas um grande objetivo, mas é um desafio, é aquilo que vai te desafiar todo dia a atingir o objetivo. Certo? Ah, mas como é que é isso, professor? Então vamos entender? Vamos entender. Eu vou dar exemplo, né, de missão. O que, que é um exemplo de missão? Ser a melhor empresa de consultoria do Brasil. Então, tem uma empresa lá de consultoria e eu quero ser a melhor empresa do Brasil. Olha a visão, aquilo que movimenta o interior do investidor, né? Mas e a missão? Contribuir para um país mais forte por meio de empresas mais fortes. Então, peraí. Então, a minha visão é ser a maior empresa de consultoria. E o que, que eu vou fazer? Contribuir para que o país seja mais forte e que as empresas sejam mais fortes. Então, eu vou trabalhar as minhas ações de consultoria para esse aspecto, tá certo? É claro que isso aqui é uma visão de uma grande empresa, né, de uma empresa que trabalha a nível nacional. Ah, mas professor, pode ser a nível regional? Pode. Região sul do país. Ah, pode ser a nível menor ainda? Pode. Ah, região norte do Paraná. Entendendo? A região sul do país, o que, que é? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Ah, não, região norte do Paraná. Aí é nossa região aqui, ó, Londrina, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Bandeirantes, Andirá, todas essas cidades aqui que representam a região norte, né? Opa, mas pode ser menor ainda, a região pode ser a melhor empresa de consultoria de Cornélio Procópio. Tá entendendo? Então, essa é a missão. E o que movimenta isso? Eu vou contribuir para as empresas de Cornélio Procópio sejam mais fortes. Esse é o objetivo da tua empresa. Ele está enquadrado dentro daquilo que você quer realizar e aquilo que você quer ter como missão. Então, começa por aí. Em cima disso, você vai começar a desenvolver o teu planejamento estratégico. Vou dar uma outra referência aqui de uma empresa de artigos esportivos. Olha lá. Ser uma referência em artigos esportivos, mantendo assim um vínculo com qualidade de vida e de pessoas. Beleza? Esse é um objetivo de uma empresa grande aí da área de esportivo, né? E ela tem essa visão. Tá certo. E como missão, o que ela vai fazer? Ela vai vender artigos esportivos, buscando inovação tecnológica e proporcionando conforto para os seus clientes. Então, veja bem, ó, inovação e conforto. Do que? De artigos esportivos. Então, tá bem claro para ela, ó, eu vou investir em inovação, em tecnologia, e eu vou investir em conforto. Então, essa é a missão que vai nortear e vai orientar todo o desenvolvimento desta empresa. Adiante, né? Segundo passo, como nós vimos lá no nosso primeiro slide, né? É o diagnóstico, os aspectos internos, ambiental e tudo mais. Então, quando nós voltamos lá, nós vamos começar a entender. Pessoal, se vocês pensarem em começar o planejamento estratégico pela definição de metas, sugerimos um passo anterior. Então, antes de vocês definir como isso vai acontecer, em que momento, em que prazo, vocês precisam diagnosticar a empresa de vocês. Como você faz isso? Aí, nós já estudamos na aula anterior e entendemos que para fazer um raio-x completo do negócio, para utilizar as ferramentas, para avaliar a posição financeira, para construir a marca, para desempenhar processos, satisfazer os colaboradores, qualidade dos produtos. Então, tudo isso, para acontecer, eu tenho que estar colocando, etapa por etapa, entendendo todo esse planejamento estratégico para que eu possa diagnosticar e colocar no meu plano, tá certo? Em qualquer tempo e lugar, um método bastante difundido e ainda útil para avaliar as condições externas e internas. Então, quando falamos externo, estamos falando em ambiente externo, as minhas oportunidades, as minhas ameaças. E dentro, o que eu estou falando? Ambiente interno, as minhas forças, as minhas fraquezas. E quem analisa isso? A matriz de SWOT. Beleza? Então, é uma grande ferramenta, é uma ótima ferramenta, é um ótimo instrumento para vocês aplicar no diagnóstico da vossa empresa. Certo? Ah, professor, mas como é que é isso? Espera aí, gente. Então, vamos lá.
Não é tão difícil entender isso, é simples. Você tem uma missão, definiu tua missão, a tua visão de negócio. Aí você definiu a tua missão, que é o que você vai desenvolver. Cria a tua empresa agora. Faz as tuas caixinhas. Na minha empresa, eu vou ter isso, isso, isso. Vou fazer isso, isso, isso. É uma empresa de serviço? É uma indústria? É uma empresa de comercial? Aí você vai ter a estrutura dela. Dentro da estrutura, o que você vai utilizar? Eu vou utilizar os seguintes recursos, né? Tecnologia, que software você vai ter? É essa análise que você está fazendo aqui, né? Mas espera aí, para mim montar tudo isso, professor, para mim investir o dinheiro aqui, primeiro eu tenho que conhecer, diagnosticar, né, a minha atividade, o que eu vou fazer, quem são meus concorrentes, o que eles oferecem de bom, o que eles têm de melhor, o que eu posso melhorar, oferecer melhor que eles. Então, é algo interessantíssimo, né? Quando eu for montar a minha empresa, a minha estrutura, eu estou trabalhando nisso, né? Estou entendendo como é que funciona. Às vezes você leva um tempo, às vezes você não faz isso de uma vez, tá certo? Às vezes você leva um tempinho para desenvolver tudo isso, fazer uma experiência. Às vezes você tem que correr um tempinho, fazer testes para que isso aconteça, para que você possa ter esse raio-x, correr alguns riscos, né? Mas quanto mais você analisa, quanto mais você trabalha, mais você vai desenvolvendo. Então, essas siglinhas aqui, né? Se a Francine estiver aí, né? Pode abrir o microfone e me ajudar, mas strengths, forças, né? Os pontos fortes, nós falamos na weakness, fraquezas, certo? Opportunities, oportunidades, treats, ameaças, né? Essa palavra triste aí, essa daqui dá confusão se não souber pronunciar, né? Porque tem outra definição aí que às vezes fala nesse S arrastado aí, né? Dá lá outras situações, né? Então, vocês vejam bem, né? Como nós falamos, ela nos ajuda a ver os pontos fortes, pontos fracos, os eventos, os fatores, e entender tudo isso. E nós vamos mapeando, nós vamos escrevendo. Opa, professor, então eu começo com a visão, depois eu venho para a missão, depois eu entendo o meu ambiente interno, quais as minhas forças, quais as minhas fraquezas, depois eu vou para o ambiente externo, o negócio onde eu quero atuar, quem são os meus concorrentes, quem são os meus fornecedores, quem são as minhas ameaças, certo? Aquilo que eu tenho de bom, como é que eu aplico, como é que vai ser, como é que eu vou medir força com esse pessoal, como é que eu vou colocar o meu produto. Se eu fizer isso, alguém pode me copiar, alguém pode trazer algo similar. Então, são essas questões que você levanta tudo no diagnóstico, tá certo? Aí eu deixei para vocês, ó, aquele site novamente, se vocês tiverem aquele filminho que a gente assistiu, lá tem bem resumidamente uma explicação da análise da matriz de SWOT, né, e bem bacana, eu gostei pra caramba, então eu coloquei de volta aqui para vocês, quem tiver tempo é só entrar lá nesse enderecinho aí, e fazer, visualizar, que vocês conseguem entender, e o cara traz bastante coisinhas assim, voltadas, né, para você fazer as defesas, fazer as provisões, fazer, né, um esquema de contingência, etc. Eu gostei daquilo lá. Então, você, além de montar um diagnóstico, você também prepara planos de contingência, se caso aquilo que você fez não der certo, você poder ter algo para suprir, certo? Então, assim, nós vamos desenvolvimento. Então, ó, primeiro passo, faz o diagnóstico, né? Missão, visão, diagnóstico. Segundo passo, trace os seus objetivos. Então, o que você quer fazer? Agora você tem várias informações dentro da tua empresa. Então, quais são os pontos chaves que você precisa trazer para a mesa? E quais os objetivos que você quer atingir dentro do teu negócio, tá certo? O importante é que esses objetivos sejam divididos em metas. O que é colocar metas? Colocar prazos, né? Início, desenvolvimento e fim. Se você não tem um prazo para cumprir, nunca acaba esse objetivo. Sempre ele está indo indefinidamente. E daí, como é que você vai medir o teu resultado? Certo? Você mede o resultado quando você tem metas para serem alcançadas, objetivos para serem cumpridos com metas bem definidas. Então,
trace os seus objetivos, né? Apesar do planejamento estratégico ser pensado a longo prazo, é preciso levar em conta médio prazo, né? E para realizar o objetivo que exige mais tempo. Então, nós vimos ali na aula anterior, nós temos um planejamento estratégico, nós temos um planejamento tático, nós temos um planejamento operacional. Cada um deles tem uma meta, cada um deles tem um prazo. O planejamento estratégico é pensado a longo prazo, mas ele possui dentro dele o planejamento tático, que vai a médio prazo, e o planejamento operacional, que está no curto prazo, acontecendo dia a dia. Ô, professor, que legal. Então, agora aquela aula lá que nós vimos anterior está começando a fazer sentido. Então, eu já estou começando a entender e eu já consigo definir e separar essas situações, tá certo? Por quê, pessoal? Porque uma empresa que quer ser criada e que ela quer ter, vamos supor assim, alcançar fatias do mercado, ela não surge para ser uma aventura, mas sim para ela criar raiz, para ela se desenvolver, para ela ter continuidade, né? Você não está criando uma empresa para começar agora e acabar daqui 6 meses, 7 meses. E daí, não sei se nem se vale a pena fazer um planejamento estratégico, você faz um planejamento de curto prazo, ganha o que você tem que ganhar e depois baixa as portas. Não, aqui quando você está trabalhando com isso, você está pensando a longo prazo, você está pensando em todos o patrimônio que você vai desenvolver, vai ganhar, para você colocar à disposição não só dos colaboradores que estão ali, dos investidores e tudo mais, mas vai deixar isso para futuras gerações. Então, você faz um planejamento onde possa colher frutos às futuras gerações, né, dos investidores, ou de quem mais puder comprar essa empresa, dar continuidade, etc. e tal, tá certo? Então, com as informações coletadas no mercado pela análise de SWOT, você terá uma ideia do que fazer a 5, 10 ou até 20 anos, né? Este é o planejamento que você vai fazendo a longo prazo, certo? Então, você consegue olhar esse horizonte quando você traça os seus objetivos. Uma dica valiosa ao definir as metas para a sua empresa é dar preferência para aquelas que podem ser quantificadas, transformadas em valores. Né? Se você trabalha muito no subjetivismo, no achismo, vamos dizer assim, no romance, a tendência é você ficar no campo dos sonhos e não da realidade. A realidade é poder transformar todos esses objetivos em quantificação, em quantidade, certo? Em valor. Quando nós estamos falando em quantificação, nós estamos falando em valor, certo? E a qualidade dessas informações nós vemos adiante. Pode ser um reforço de caixa de 20% no faturamento. Opa, professor, então peraí. A coisa é mais simples do que eu imaginava. Eu fiquei imaginando tantos objetivos, tantas coisas aqui, mas será que você não estava no campo da subjetividade, no campo do sonho? Então vem para a realidade. Minha empresa fatura R$ 10.000, eu quero que ela fature 12. Qual é o meu objetivo? Fazer crescer 20% o faturamento. Acabou. Esse é o meu objetivo que eu tracei e agora eu vou criar as metas para que ele seja alcançado. Eu quero que seja 20% nos próximos 6 meses. E eu vou trabalhar para que o meu faturamento cresça 20% nos próximos 6 meses. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha meta. Isso tem que estar escrito para que eu possa cobrar de alguém essa realização ou que eu possa cobrar de mim mesmo. Eu quero crescer 20% a cada ano. Então você vai pôr assim, ó, crescimento da empresa 20% a pontinho A. Né? Divida isso nos próximos 5 anos. Então eu tenho que dobrar, professor de tamanho, eu tenho que crescer meu faturamento em 100% nos próximos 5 anos. O que você vai fazer? Vai pegar esse 100% e dividir pela quantidade de meses que tem nesses 5 anos. Tá certo? Você pode pegar isso e dividir pela quantidade de dias. Você pode ter metas diárias, você pode ter metas mensais, você pode ter metas anuais. O que a controladoria faz, pessoal? Ela atua nisso aqui também, dentro da política, dentro do planejamento. Então, peraí, essa métrica, opa, vou colocar na mão do meu controller. O meu controller vai acompanhar. Se num dia eu não conseguir atingir a meta, no outro dia eu tenho a meta do dia, mais a meta do outro dia que eu não atingi. Ah, professor, estou começando a entender o papel da controladoria. Estou linkando aqui com a matéria, mas na verdade nós estamos falando em
traçar os objetivos dentro de um planejamento estratégico. Também é importante que as metas da empresa considerem o tempo que pode levar para serem realizadas e ver se tudo é viável. Afinal, uma coisa é a sua empresa projetar um aumento de ticket médio de 15% em 6 meses. Outra coisa é ser a maior multinacional do setor dentro de um ano. Então, existe uma diferença entre aquilo que você quantifica e que você quer transformar em realidade e aquilo que você deixa no campo da subjetividade, na qual você tem que se apoiar nos números do concorrente para você ser maior. Então, isso é complicado e detém de muito conhecimento, de muito capital para que você possa realizar isso. Então, eu vou ter que comprar 5 concorrentes, eu vou ter que anexar a minha empresa, eu não tenho mais espaço para crescer, eu não tenho mais campo para entrar, o que, que eu vou ter que fazer então? Então, eu já não tenho como desenvolver mercado, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que comprar mercado ganho. Tá entendendo? Então, são estratégias que vai gerando outras estratégias e vão crescendo, tá certo? Vamos ficar aqui no nosso entendimento dos objetivos. Crie estratégia e ações. É normal para quem não está habituado a elaborar plano de negócio confundir ação com estratégia. Enquanto a primeira diz respeito a medidas práticas. Então, ó, plano de negócio são medidas práticas para a realização de metas. A segunda define como devem ser essas metas alcançadas, tá certo? Então, aqui, ó, no plano de negócio, eu realizo, eu escrevo as medidas práticas para a realização das metas. E aqui na ação com a estratégia, né, eu digo como elas devem ser alcançadas. Vamos deixar mais claro e vamos fazer um exemplo. Objetivo meta, aumentar o market share em 10% nos próximos 3 meses. Estratégia, lançar 2 novos produtos para mim aumentar o market share. Opa, então eu vou lançar 2 produtos que a concorrência não tem para mim crescer 10% em 3 meses. Estão entendendo? Então, objetivo é uma coisa, estratégia é outra. Ações, eu vou contratar novos profissionais. Opa, interessante. Para mim crescer 10% em 3 meses, para mim lançar os 2 produtos, eu vou ter que ter algumas ações. Quais as ações que eu vou ter? Uma é contratar novos profissionais para desenvolver novos produtos, e a outra é realizar pesquisa de mercado ou investir em marketing digital, tá certo? Então, esse é o passo a passo, pessoal. Isso aqui é o que eu trouxe para vocês, entendendo, vendo, ô professor, então tudo aquilo que nós vimos na teoria, nós vamos aplicando aqui agora, ó. Tem o passo 1, passo 2, passo 3, e assim por diante, nós vamos trabalhando. Ó, uma coisa legal para falar para vocês, né, o brainstorm. O que é isso aí, pessoal? Tempestade de ideia, mas o que é tempestade de ideia? Às vezes, cara, a turma junta as pessoas dentro da sala para desenvolver produto. Então, eu quero desenvolver, lançar 2 produtos que a concorrência não tem. Então, que produto que eu vou pensar e vou levar um grupo de pessoas criativas, né, que às vezes sai um pouco da casinha e olha não só para uma realidade que eles vivem no dia a dia, ou que eles acham que pode viver, como eles também tentam inventar coisas, tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de tempestade de ideia, né? Então, eu quero uma garrafinha. Pô, inventou uma garrafinha, ela tem um design da mão, a gente segura aqui, alguém pensou nisso. Antes era uma garrafinha reta, agora é uma garrafinha, opa, fecha, não fecha, né? Outro pensamento, de repente alguém inventa com canudinho, opa, toma no canudinho, fecha o canudinho, abre o canudinho, dobra o canudinho, não dobra o canudinho, e isso vai surgindo ideias. E pode ser que a ideia pegue e vire um novo produto que a concorrência não tem. Com o tempo vão copiar e você vai ter que inventar outro, você vai ter que ter outra tempestade de ideia, outra forma de criar novos produtos, tá certo? Então, ó, terceiro passo, crie estratégias, crie ações, certo? Outra coisa importantíssima, tenha métricas, ou seja, produza tabelas, produza fórmulas, produza meios de se calcular o seu desempenho, certo? Isso é importantíssimo. Então, dentro do planejamento estratégico, você também tem que ter um fator que possa medir, né, se as metas estão estão progredindo, se elas estão acontecendo durante a execução do plano, tá certo? Então, parâmetros que você deve estabelecer para mensurar cada meta estabelecida, também chamados de KPIs, indicadores chaves de desempenho. Então, você tem uma máquina de produção, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma máquina de produção aqui onde trabalha o Alex,
eu tenho outra máquina de produção onde trabalha o Josenildo, eu tenho outra máquina de produção onde trabalha o Marquinho Vinícius, tá certo? Cada um está fazendo aqui o seu trabalho. Então, o que, que é o trabalho? O trabalho é fazer cópia. Tá um copiando, outro copiando, outro copiando. Então, tudo bem. O que, que eu tenho de meta ali? Eu tenho que fazer tantas cópias por segundo de um jornal, por exemplo. Tá lá, né? Agora, vamos ver o desempenho? Eu tenho que criar uma situação onde eu possa ver o desempenho. Se todos os três têm o mesmo desempenho, ótimo. Eles têm o mesmo equipamento, a mesma função e a mesma meta. Agora, pode ser que no decorrer disso, um não consiga cumprir a meta, o outro consiga cumprir a meta, o outro pode terminar essa meta antes do tempo. Né? Então, isso é métrica. A gente vai medindo o desempenho da máquina, quantas cópias essa aqui fez sem dar problema, quantas essa fez sem dar problema. Essa aqui conseguiu fazer 100 mil cópias sem dar problema, essa aqui 90, e apresentou um problema. Aí eu já tive que dar uma manutenção, e nessa aqui não. Opa, tem uma diferença, é uma métrica. Então, isso são métricas de desempenho, onde nós envolvemos máquinas, onde nós envolvemos pessoas, onde nós envolvemos gastos de energia, gasto de água, etc, 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 e vocês já viram isso bastante na contabilidade de custo. Né? E assim, nós vamos estabelecendo bases para controles e também vamos estabelecendo bases para atingir metas de satisfação com aquisição de novos clientes, indicadores de fornecedores, de clientes, e etc, 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 dentro do ambiente interno. Eu falei, explicando sobre as máquinas, aqui quando você vai para clientes, você vai para fornecedores, você vai para financiamentos, investidores, etc. Você está falando de ambiente externo, então você vai estabelecendo métricas também. Quantos clientes eu tenho na minha carteira hoje? Quantos eu preciso para que a minha empresa esteja bem? Qual que é o rating de cada cliente? Quanto que compra a Geisa? Quanto que compra a Daniele? Quanto que compra, né, a Gabriele? Quanto que compra a Aninha? Quanto que compra a Carla? Eu consigo estabelecer padrões, fazer métricas. Opa, onde esse pessoal está concentrado? Em que região? Na região norte? Na região sul? Na região oeste? Ou eu tenho uma saída de produto melhor na região oeste, na região sul sai menos. Como é que está toda essa situação? Então, são métricas que me levam a planejar a minha empresa, o meu desempenho, tá certo? Aumentar o meu lucro, monitorar se está tendo rentabilidade, lucratividade, margem líquida, né? E outras que a gente pode fazer para analisar a qualidade, analisar produtividade, custo-benefício, volume, indicações, indícios de erro. Prepare um cronograma. Se você tem seus objetivos, escreva. Objetivo número 1, objetivo número 2, objetivo número 3. Como vai ser realizado? Ponha tempo nisso. Prazo de início, prazo de desenvolvimento, prazo de fim. Isso é cronograma. Quando começa? Como vai ser desenvolvido? Quando termina? Deixe isso bem claro para quem vai executar a função. Isso é um dos maiores erros que acontece nas empresas e um dos maiores desafios também para a controladoria. Tá? Às vezes a pessoa não tem clareza do que ela tem que fazer, ela não sabe que objetivo que ela tem que atender, ela não sabe nem para onde ela tem que chegar. Né? Então fica um tiro no escuro. E acontece, pensa que não, acontece muito, né? É um passo importante para garantir que o plano seja colocado em prática. O cronograma deve conter as metas, as ações planejadas, os seus respectivos responsáveis. Quem é o responsável pela atividade tal? Quem é o responsável, quando a gente está falando em ação, nós estamos falando em atividade também, né? Quem é o responsável para a execução do prazo? Quais os indicadores que ele tem que estar analisando, quais os recursos que está à disposição dele. Quando você vai realizar um processo, gente, aprenda aí, mais um, escreve aí no teu caderninho. Peraí, você vai realizar algo? Vai de peito aberto, vai pronto para realizar o serviço, tá certo? Aí chegou lá, pergunte-se, primeira perguntinha que você faz, que ambiente eu estou, quais são os meus clientes, para quem eu tenho que entregar informação, quais são os meus fornecedores que vão me entregar as informações, e quais os recursos que eu tenho à disposição.
Você precisa saber com o que você vai trabalhar, para ver se você vai conseguir cumprir a meta. E se não tem bem claro isso, primeiro, pare, planeje a atuação. Não é isso? Veja o que você vai fazer, entenda bem o que você vai fazer antes de começar a fazer. Porque senão, de repente, você começa, pode fazer errado, depois você tem que fazer tudo de novo, chama retrabalho. Está perdendo tempo, certo? Se você puder criar um documento com apelo visual, um quadro de planejamento, pô, tem diversas maneiras de também manter um cronograma físico, né? Que você possa ver e dizendo, cumpri, 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 chegou no fim, está cumprido. Envolva a equipe, não consegue às vezes fazer nada sozinho. Então, se você é um líder, né, de um desenvolvimento de planejamento, você tem que saber trabalhar em equipe, saber trabalhar um trabalho coletivo, saber ver o que é possível, motivar a equipe, certo? Então, envolva a equipe. Se você é um dos membros da equipe, se envolva com a equipe. Não fique isolado. Não fique achando que você é o Zeus do Olimpo, ou que você é o pior, né, de todos da equipe. Não, nem julgue para lá, nem julgue para cá, mas se envolva com o trabalho, se envolva com o que está acontecendo, né? Ou envolva a equipe se você estiver coordenando, estiver montando. Isso é fundamental para garantir a participação e não deixar estar uma tarefa solitária. É ruim quando a gente trabalha solitariamente, né? Vira um funeral, às vezes, né? Um recurso que pode ajudar essa etapa é o Balance Scorecard. Isso aí depois nós vamos ver em aulas futuras, tá certo? Mas, envolvimento de equipe, nós fazemos várias análises com esse tipo, com esse instrumento de trabalho, que pode ser aplicado também nos planos de negócio. Com ele fica mais fácil alinhar a realidade da empresa no que foi planejado na mesma página. Coloque o plano em prática. Então, é o 7º passo, tá vendo? Nós vamos passo a passo. Então, agora chegou a hora de colocar tudo aquilo que você planejou em prática, né? Acompanhe de perto os resultados, analise os seus indicadores, né? Veja, né, como é que vai ser o monitoramento do progresso do planejamento estratégico. Professor, eu vou criar um indicador de progressão do planejamento. Qual vai ser o indicador? Como eu vou alimentar isso? Vai ser em formato de percentual? Vai ser em formato de gráfico? Vai ser escrito, passo a passo, por etapas. Então, é exercitar uma forma de controle para ver o indicador, tá certo? Nessa hora, a tecnologia é uma aliada importante para obter. Então, tecnologia é o que mais nós temos hoje à disposição. Só temos que saber utilizar a tecnologia certa para a nossa atividade, tá certo? Olha um exemplo aí, ó. Você está executando planejamento financeiro, precisa acompanhar o desempenho das finanças de perto. Pode usar uma solução chamada Conta Azul para gerar os relatórios de fluxo de caixa. Ok. DRE gerencial, balanço. Você usa uma ferramenta para verificar se toda a tua estratégia está acontecendo. Planejar é fundamental, mas sem uma certa capacidade de improvisação, fica difícil ajustar as velas do barco quando a direção do vento muda. Por isso, a hora que você está colocando em prática, né, você vai ter que fazer o próximo passo também, avaliar e revisar o plano continuadamente. É importante ter em mente o planejamento estratégico, então esse é o 8º passo. É uma ferramenta, né, dinâmica, ou seja, deve ser adaptada às mudanças que você vai encontrando pelo caminho. Pessoal, por isso que aí entra a nossa atividade da controladoria empresarial. Se nós temos que monitorar, se nós temos que avaliar, se nós temos que acompanhar, se nós temos que ver se aquilo que está planejado está acontecendo, nós vamos municiar nessa etapa no 8º passo do planejamento, a gestão. Nós vamos trazer as informações para ele. Nós vamos ver se tudo aquilo está acontecendo de forma como foi planejado. Tá certo? Se tiver que haver mudanças, nós vamos esperar tudo cair lá na frente para tomar atitude. Nós estamos vendo, nós estamos acompanhando. Por isso que é bom ter controladoria dentro das empresas. Ter um plano significa ter um rumo, uma direção. Aonde você vai? O horizonte. Certo? É um mapa. E nós fizemos o nosso mapinha aqui, né? Para fazer com que os prazos sejam cumpridos, que os desejos sejam satisfeitos e que não há desvios, para que não haja
gastos desnecessários para que se perca o objetivo que nós traçamos dentro do nosso planejamento. Do contrário, se você tentar seguir o plano original à risca, poderá cometer erros de gestão e deixar de aproveitar oportunidades ou detectar ameaças do mercado. Então, se você deixa de fazer uma revisão, deixa de fazer uma avaliação contínua, você pode deixar de cumprir o plano. Você pode cometer erros na tua gestão que depois não tem como você recuperar. Lembra de um balancinho que nós fizemos ano passado, lá na nossa disciplina de contabilidade de custo, vendo as margens de contribuição, entendendo como é que ela funciona? Lá no finalzinho, depois não tinha a margem líquida, antes do imposto de renda. Você viu que às vezes a margem cai, a MC cai de 30% para 5%, 7%, 3%. Imagina se você cometer um erro na gestão, numa empresa com margem líquida apertadinha de 3%, 4%, nós temos vários ramos que trabalham com margem apertada na área alimentícia, na área de produtos que são tabelados, posso citar um exemplo aí, a gasolina, o álcool, o pão, o leite, tá certo? A carne. Se você erra, tem um erro, comete um erro na gestão, você pode perder toda a tua margem e entrar no vermelho. E aí você não consegue se recuperar ou leva tempo para você recuperar aquilo que você perdeu. Então, lembre-se de ser flexível e fazer as correções necessárias, mantendo apenas o que está funcionando no seu planejamento, certo? Então é importantíssimo, pessoal, acompanhar esses passos. Eu quis trazer isso para vocês, para que vocês pudessem, de fato, né, observar e não é tão complexo e tão complicado fazer um planejamento. Este é um modelo de um passo a passo que eu trouxe para vocês, para a gente fechar conceito dentro dessa matéria de planejamento estratégico, certo? Em cima disso agora, eu vou trazer um exercício para vocês, vou disponibilizar aí para vocês me entregarem, vou dar um prazo legal, tá certo? Nós temos aula até o dia 16 de dezembro, se eu não me engano, então até antes disso, nós vamos ter um prazinho para fazer esse trabalho, com calma, com tranquilidade, e vocês depois vão ver o resultado, assim, de uma maneira subjetiva, eu não vou dar nomes, tudo, mas vocês vão entender que existem várias formas de expensão plana. Vários vão escolher várias funções, né, com objetivos, com missão, com metas, com planos de negócios, com estratégias, com análise interna, externa, uns mais complexos, outros menos complexos. Vocês vão ver que interessante que é. Esta é a visão do empresário, do investidor. Nós, como contadores, temos uma noção de tudo isso, porque nós vamos construindo ao longo do nosso estudar, da nossa busca do saber, da nossa universidade, através dos anos, quando nós vamos passando com as disciplinas que nós vamos tendo, essa construção. Nós conseguimos visualizar, tá certo? Porque nós fazemos parte dessas ciências sociais, onde está também o direito, onde está também a administração, e nós apoiamos a administração na tomada de decisão. Então, é importante conhecer o planejamento estratégico, é importante conhecer essa matéria e estudar sobre ela. Beleza, pessoal? Tranquilão? Tudo de boa por enquanto. Beleza, professor.